Boulos, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estávamos falando da pesquisa aí, da avaliação do governo Lula, e 3, 4 pesquisas seguidas demonstraram que degringolou aí. Era um jogo que estava ali, eu estava fazendo a metáfora do futebol, estava dando empate, né? Estava indo 35-35 de aprovação e desaprovação, e que o adversário abriu. E não abriu pouco, né? Se fosse uma corrida de Fórmula 1, ele tem aberto quase uns 30, 40 segundos. Um jogo de futebol, 2 gols. Assim, 4-2. O que precisa ser feito? Eu acabei de escrever um artigo dizendo o seguinte: precisa mudar radicalmente aí algumas coisas no governo. Eu acho que já deu para perceber que tem dentro da base, inclusive, do Lula, tem insatisfação com esse bundamolismo dos nossos ministros em geral. Vou assim usar uma expressão de rua, sabe? Mas nego se esconde, não só ministro. Citei o exemplo agora aqui do presidente da Conab, Edgar Preto, se esconde num momento desse. As pessoas não estão indo para o debate político, Boulos. Como é que você, como deputado, está vendo isso, se você concorda com isso? Rovai, para mim está nítido que o governo precisa de um freio de arrumação. Quer dizer, as pesquisas mostram, a gente já vinha sentindo isso, tive a oportunidade de conversar mais de uma vez com o presidente Lula no último período sobre essas questões. Eu acho que o governo precisa, em primeiro lugar, comprar mais brigas. Pega o tema do preço dos alimentos. Se a gente olhar a pesquisa segmentada de hoje da Quest, onde o Lula está caindo? Caiu de forma significativa no Nordeste, classe C e D, na base lulista. Essa queda, mais do que com circunstâncias políticas, até porque as pessoas entendem. Eu tenho feito, nas últimas semanas, várias assembleias na periferia de São Paulo para conversar com o povo sobre a situação do país, sobre, inclusive, mobilizando o ato pelo sem anistia no dia 30 de março e tudo mais. E as pessoas entendem, as próprias pessoas do povo dizem com, assim, decisão, às vezes com uma nitidez mais clara do que gente da esquerda. Dizendo, olha, o governo está cercado, a gente sabe que tem a coisa das emendas, do Centrão, sabe que não está fácil para o Lula, mas o governo precisa dar mais a cara a tapa por nós. Essa é a percepção que as pessoas colocam. Isso significa, por exemplo, essa coisa do preço dos alimentos tem que entrar de uma maneira mais firme. Por exemplo, já era para ter, atrasou, uma política de estoques reguladores, que estava no programa de governo, para o governo poder incidir no processo de alta de determinados alimentos. Mas o Bolsonaro privatizou os armazéns da Conab para fazer estoques reguladores. É fato, vendeu, desmontou a Conab. Agora, nós tivemos 2 anos. Então, eu acho que precisa atuar de uma maneira mais firme nisso. É óbvio, o agronegócio faz chantagem, tem muita força política. Eu estou aqui na Câmara, no meu gabinete. A maior bancada da Câmara não é do PT, não é do PL, não é do PSOL, não é do MDB. A maior bancada da Câmara se chama FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, do agronegócio, melhor dizendo. Tem quase 300 deputados nessa frente. Metade da Câmara está nela. A gente sabe o poder de fogo e de pressão que eles têm. Mas não dá para admitir, Rovai. É uma coisa assim, porra, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo, carne e frango, e o preço está na altura. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E está custando R$31, R$32 o pacote do café, porque eles aproveitam a alta do dólar para vender como commodity no mercado externo e ganhar em dólar, lucrar mais. Tem que ter regulamentação. Os Estados Unidos, já que quando a gente fala do Estado intervir, não, a grita dos liberais. Bom, os Estados Unidos têm regulamentação sobre destinação da produção para mercado interno, para garantir segurança alimentar prioritariamente deles, desde o Roosevelt, no pós-crise de 29. A China tem desde os anos 60. Então, nós precisamos ter isso. Eu acho que o governo precisa ser mais firme, mais ousado para enfrentar esse tema, porque, na minha leitura, Rovai, uma das coisas principais que está corroendo e gerando esse efeito nas pesquisas é o preço dos alimentos.
E nós precisamos, então, atuar de uma maneira decidida. Porque uma coisa é o governo perder, vamos pensar, como perdeu também, mas Sul e Sudeste, classe média, aí nós estamos falando de política. Né? Outra coisa é perder nos setores populares que gastam boa parte da sua renda, do seu salário, com alimentos. Aí é lógico, nós estamos falando de política também, tem uma leitura, tem uma visão, mas nós estamos falando de bolso, de economia, na veia. E essa percepção ela já existe no governo, mas ela precisa ser traduzida em iniciativas práticas para recuperar. Eu acredito que dá tempo, e acredito que nós temos uma responsabilidade, enquanto esquerda, nós do campo de esquerda, independente de estar no jornalismo, independente de estar no parlamento, independente de estar dentro do governo, nos movimentos sociais, nos partidos políticos. Este governo precisa dar certo. Não tem plano B. Porque às vezes a gente vê uma discussão meio, mas então tem que atacar o governo. Então, espera um pouquinho. Se o governo Lula dá errado, quem vai governar o Brasil é a extrema-direita. E volta com uma força igual o Trump nos Estados Unidos, que em um mês está fazendo o que ele não teve força para fazer em 4 anos. Porque quando alguém tenta dar um golpe, fracassa, e depois volta pelo voto popular, volta muito legitimado. Então, nós temos que ser parte da construção de uma atuação para que o governo possa recuperar essa base social, esse terreno perdido, e chegue também em 2026 com muita força e com mais satisfação, entrega e resposta para as demandas do povo brasileiro. O Boulos, eu tenho dito... Posso? Eu ia fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com essa questão. Vai, depois eu faço, então. Não, porque tem essa questão do governo dar certo e tem já uma questão que 2026 já está colocado. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista já falando nos candidatos ao Senado, já chamando mobilização para o dia 16 de março. Eles estão ali mobilizando a base deles. O que o campo progressista, o campo político na esquerda, né, pode fazer para também mobilizar a sua base já com vistas para 2026, que está logo aí, não perder também espaço no parlamento, não perder essa base que tem? Eu quero ser mais direto, acrescentando aqui só uma frase. Você é pré-candidato ao Senado ou ao governo do Estado? O Rovai, ele sempre vai com o dedo na... Ele sempre pega, né? Mas, pessoal, deixa eu responder primeiro a da Adri e chego na tua, Rovai. Você sabe que, apesar de você ser um cara com o dedo na ferida, eu nunca fugi, né? Sempre respondi tuas questões. Sem dúvida. Adri, eu tenho trabalhado com o nosso time algumas iniciativas que a gente precisa priorizar esse ano. Para além do diálogo com o presidente Lula, com os ministros, para ajudar na atuação do governo, para além da atuação parlamentar aqui na Câmara, eu acho que esse ano nós temos 3 desafios. Primeiro, nós precisamos organizar melhor o ecossistema do nosso campo digital, de comunicação, porque nós estamos perdendo a batalha de narrativa. Pegue o caso do Pix, pegue o caso da taxa das blusinhas, pegue vários casos, a extrema-direita está ganhando. E aí não adianta só apontar o dedo e dizer que a culpa é da SECOM. É lógico que a comunicação do governo pode melhorar e está melhorando. Mas, assim, nós temos uma responsabilidade nossa. Às vezes eu vejo a militância de esquerda se divertindo em fazer autoflagelo na rede social, sem entender o buraco que nós estamos metidos, o risco que está colocado. Então, acho que quando a extrema-direita ataca, vamos pensar, Pix, todos eles unificam a narrativa. Enquanto você vai ver as nossas lideranças e referências, cada um está falando uma coisa. Então, você vai no meu perfil, no do Lula, no da Erika Hilton, no do Haddad, no do sei o quê, está cada um falando uma agenda. Aí você vai no do Nicolas, no do Eduardo Bolsonaro, no do Bolsonaro, não sei o quê, eles coordenam a narrativa. Aí alguém que está com o celular na mão, abre o feed
ele percebe exatamente o que a extrema-direita está comunicando, ele não consegue sequer entender o que a gente está comunicando. Então, essa é uma disputa que a gente tem que fazer. Tá? Eu estou conversando com muitos companheiros dos movimentos sociais, dos partidos políticos, lideranças. Eu acho que tem este ecossistema do qual a Fórum faz parte, também precisa estar nessa mesa para a gente poder organizar. Para mim, esse é um desafio chave. A disputa de narrativa hoje se dá pelas redes e nós estamos perdendo. Segundo, o desafio tradicional. Eu não abro mão dele e eu não acho que a digitalização da política substituiu o pé no barro e o trabalho de base. O olho no olho tem um papel chave, ele não acabou, tá? Porque ele constrói confiança, ele constrói relações de maneira mais sólida e permanente do que uma intervenção de rede. Mas eles são complementares. Eu tenho dito que o nosso desafio é pé no barro e celular na mão. Né? É fazer a disputa digital e, ao mesmo tempo, estar nas periferias e estar dialogando com a nossa militância. Então, eu organizei, junto com o nosso time aqui, estou indo 3 vezes por semana para vários bairros, fazer assembleias com o povo, conversar sobre a situação, mobilizar a militância. Devo iniciar agora, em fim de março, um giro para 20 estados do Brasil para poder dialogar com a nossa militância. Eu acho que a nossa militância muitas vezes está sem ânimo, sem tesão, sem discurso, e nós precisamos incidir nisso. Para mim, isso é um desafio. Criar um mutirão nacional de trabalho de base. Tenho conversado muito com o Frei Beto, que é uma figura que tem esse know-how desde lá de trás. Mas a teologia da libertação, o mundo não é mais aquele, da SEBS e tal. Espera um pouquinho. O que as igrejas neopentecostais fazem hoje, e elas são a principal máquina organizativa das periferias no Brasil, o que elas fazem hoje é muito parecido com o que as SEBs faziam no território. Lógico, não estou falando aqui do discurso, da teologia da prosperidade, estou falando de acolher, criar redes de solidariedade, oferecer serviços e organizar o território. Isso explica o sucesso deles. Nós temos que olhar. E, por último, Dri, nós temos também que testar a recuperação de rua. Tá? Por isso que a gente organizou pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, os principais movimentos do Brasil, estamos conversando com várias lideranças, fazer uma grande mobilização no dia 30. Eles vão para a rua no dia 16? Vão, precisa ter resposta. Então, dia 30, fazer um grande ato nacional em São Paulo, militantes em estados também vão fazer suas concentrações, mas um grande ato pelo Sem Anistia para fazer esse enfrentamento, porque não é possível que tenha tido uma denúncia tão robusta como a do Gonê. Eu li as 272 páginas, fiz um discurso ontem de 15 minutos no plenário da Câmara, trazendo os fatos. Não é possível, com tanta coisa ali, assim, que é o golpe impresso e auditável, ou seja, tinha anotação, troca de mensagem, de zap, está tudo ali, e que a gente é que fique na defensiva nesse debate. Nós temos que ir para a ofensiva e colocá-los na defensiva. Colocar a extrema-direita e o bolsonarismo na defensiva. Eu acho que esse é um ponto importante. E a tua questão, Rovai, de verdade, eu ainda não tomei decisão sobre que papel eu vou cumprir nas eleições de 2026. Tá? Logicamente, existe aí um campo de possibilidades. A única coisa que eu... para mim, está firme e concreto que meu candidato à presidência é Luiz Inácio Lula da Silva, que é quem tem condições de derrotar a extrema-direita. Isso para mim, é certo, porque, por mais que o governo esteja fragilizado neste momento, com o Lula vai ser uma batalha dura, como foi em 22. Sem o Lula, é praticamente impossível ganhar as eleições de 26. Porque é o Lula que permite a gente avançar para além da base de esquerda, pela capilaridade popular que tem, e nos dá maiorias para ganhar a eleição. Então, isso eu estou decidido. Logicamente, existe no meu partido companheiros que insistem muito para que eu vá para a reeleição para deputado federal, porque tem o tema da cláusula de barreira, tem uma série de questões que impactam. Eu tive 1 milhão de votos há 2 anos e pouco, isso é importante para que o pessoal consiga ultrapassar a cláusula de barreira. Existem essas possibilidades. Você apontou, para mim o jogo está aberto. Minha prioridade eleitoral neste momento é trabalhar
para derrotar a extrema-direita e reeleger o Lula em 26, o que passa por trabalhar ativamente para ajudar o governo a melhorar, a se recuperar e a fazer o freio de arrumação que precisa fazer já, para poder dar tempo.